Amém? O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem na frente de Pi-Hahirote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugiram de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que o faraó, o rei do Egito, continuasse treinando. Ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e alcançaram onde eles estavam, acampados na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hahirote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda a Deus, ó Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, ficam firmes, e vocês verão o que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. E o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, e os seus carros de guerra, e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Enquanto o anjo de Deus, que ia à frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército do egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e depois o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. E o vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de águas nos dois lados. Os egípcios o perseguiram e foram atrás deles. Glória a Deus. Até ao meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros. Logo antes de amanhecer na coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grandes dificuldades, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas. Porém, o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram a cobrir os carros de guerra, os cavaleiros e todos os egípcios que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida, mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Glória a Deus por esta palavra. Conclui essa campanha, conquistando o impossível. Vocês viram que aqui nessa palavra, em vários versículos, Deus temia. O povo começou a murmurar, com medo de passar pela travessia no mar. Acharam todos que iam morrer. E muitas vezes em nossas vidas nós estamos assim, no meio de alguma dificuldade, no meio do problema. Posso sentar, irmãos? A gente acha que o mundo vai acabar. Às vezes o problema é bem pequenininho e nós colocamos muitos obstáculos diante deles. Aqui nessa palavra eu pude tirar muitas experiências que eu já vivi na minha vida, mesmo conhecendo Jesus. Mas hoje realmente eu sei o quanto Jesus cumpre as promessas dele em nossas vidas. Tudo que nós precisamos hoje, irmãos, é ter fé naquilo que Deus nos prometeu. A palavra dele é o nosso dicionário. Você quer ganhar hoje algo para a sua vida? Busque na palavra. Porque na palavra diz que todas as promessas do Senhor se cumprirão para seus filhos. Aquele que me buscam se acharão. O que basta nós buscar no Senhor? Buscar a presença deles. Aqui os egípcios, eles queriam armar uma cilada para os israelitas. Mas Deus já sabia de tudo, já tinha programado tudo que ia acontecer. E é assim com nossas vidas. Deus conhece a vida de cada irmão, a luta de cada irmão, o que cada um precisa para vencer suas lutas. Muitas vezes nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e saber o que Deus quer de nós. A gente às vezes toma uma atitude, toma uma posição e não pergunta para Deus, Senhor, qual é a tua vontade sobre a nossa vida. E Deus só quer uma posição de vocês. Deixar Ele fluir sobre vocês. Glorificado é teu nome, Senhor. Quando Moisés estendeu a mão sobre o mar, ele creu no que Deus tinha mandado ele fazer. Ele simplesmente obedeceu. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele creu, teve fé que Deus estava agindo. E diante de tudo aquilo que aconteceu ali, os israelitas confiaram, mas muitos ao mesmo tempo murmuraram no meio, com medo que as águas fossem descer e eles iam morrer afogados, questionaram. Então eu peço em nome do Senhor Jesus para vocês, se vocês estão passando por uma luta, por uma guerra hoje, não questione Deus. Coloque, apresente a Ele cada problema, cada situação de vocês. E Deus está ali para nos dar vitória. Ele muitas vezes quer nos moldar, quer nos ensinar. Assim como um pai quer ensinar um filho, uma mãe quer ensinar um filho. Deus é conosco assim. Às vezes tu está querendo sair fora do que Ele quer para a tua vida, das promessas dele para se cumprir. Mas Ele manda dizer hoje para vocês, que cada um que tomar sua posição, de servir a Ele, de obedecer a Ele, a vitória virá sobre vocês. Glória a Deus. Irmãos, quero contar um testemunho para vocês, que eu passei há um ano e meio, mais ou menos, e foi quando eu me vi. Que nem esses israelitas com medo, insegura. E foi quando eu me posicionei para servir ao Senhor, fazer sua obra, eu descobri que eu estava com câncer. O meu mundo parecia que se abriu naquele momento. Muitas coisas se passaram na minha cabeça. Pensa numa mulher assim que dedicada à obra, sou eu. Fazer uma obra
levado lá para morrer. Hoje, irmãos, e assim, foi fácil? Não foi. Aí, no momento que eu tive o diagnóstico, que era um câncer bem agressivo, eu ia ter que passar por quimioterapia. Eu disse, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui para passar por isso. Mas se for da tua vontade, Deus, eu faço. Mas o Senhor esteja comigo. Não me deixe só em nenhum momento, Senhor. E eu pude sentir uma paz, irmãos. Uma paz imensa, assim, porque eu vi naquilo que Deus tinha para a minha vida. Deus tinha me dito uma promessa para a minha casa. E eu acreditei que Deus ia cumprir a promessa da minha casa. Naquela época, o meu esposo não era salvo. Não tinha se batizado ainda, eu não servia ao Senhor. Os meus filhos estavam, a minha filha pequena também não estava batizada. E eu acreditei que a partir daquele momento eu ia escolher o que ia fazer na minha casa. Porque se ele me escolheu para servir, a promessa é: a tua casa servirá ao Senhor. Não é para ti nem para o outro, é para toda a tua casa e tua família servir ao Senhor. Se vocês estão hoje buscando por alguém que não ainda estão nos caminhos do Senhor, acredite, no tempo certo vai acontecer. Eu passei por aquele vale de muitos dias, foram 2 meses de muito temor, muito medo, principalmente da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, que foi bem forte da pandemia, irmãos. Os médicos diziam que se eu pegasse o vírus, era fatal. E eu olhava para eles e dizia: eu não vou pegar porque eu tenho Jesus que está me cuidando, que está me guardando. Eu só estou passando por uma prova, por permissão dele, para me poder testemunhar a glória dele sobre a minha vida. Irmãos, eu posso dizer para vocês assim, que foram 2 meses de muita angústia, muito medo. Tinha dias que eu não conseguia levantar da cama. Mas assim, muitas vezes a minha pequena me olhava e dizia assim: mãe, eu estou olhando para Deus, mãe, então eu não estou preparada para te perder. Na época ela tinha 9 anos, irmãos. Quem tem filho sabe o quanto é dolorido para uma mãe. O que tu vai falar para um filho numa situação dessa? E Deus me capacitou, irmãos. Todo momento assim eu pude sentir o cuidado de Deus comigo. Por isso que eu digo para vocês assim, a importância de ser fiel a Deus, fiel àquilo que Deus traz para vocês. Porque eu acredito assim, que Deus me honrou diante da fidelidade que eu tive nele. Em todos os sentidos, irmãos. Deus guardou a mim, guardou a minha família. Depois desse vírus, nós nunca pegamos, irmão. A não ser o meu esposo que pegou. Ele devia ter pegado junto com nós, e nenhum de nós pegamos. Então eu digo assim, os cuidados de Deus. Eu não tenho palavra para descrever assim, o que Deus já fez na minha vida. Depois desse testemunho, muito mais outro assim, E esse campanha que a pastora fez, conquistando o impossível, eu me vi assim com essa palavra e com esse testemunho que eu passei, que diante de muitos era impossível passar por aquele mar. No auge da pandemia, o Senhor me honrou. Irmãos, eu sou uma pessoa assim que eu sou muito vaidosa em questão de cabelo. E eu sou cabeleireira também, né? E eu disse para Deus assim: Senhor, não é que eu seja egoísta, mas que essa química, Senhor, que eu quiser não caia no meu cabelo. Não por vergonha, mas porque o Senhor me conhece. Eu fiz um propósito com Deus. Irmãos, eu fiz a química por 1 mês e 45 dias. Meu cabelo ficou bem pouquinho, mas em nenhum momento eu fiquei careca, irmãos. Assim, eu me penteava e eu chorava ao mesmo tempo, assim, glorificando o Senhor, sabe? Porque caía meu cabelo, mas não como muitos acontece, sabe? E eu podia ver o agir de Deus aqui. Deus cura, os médicos temiam pelo que poderia acontecer comigo. Mas eu acreditei, contei, quando foi em novembro, eu repeti, dizendo que eu estava curada. Honra e glória do Senhor Jesus. Depois disso, irmãos, eu comecei a ver que meu marido começou a buscar mais de Deus, meus filhos se firmaram em Deus, e eu pude ver, Senhor, eu sabia que o Senhor tinha um propósito com tudo isso que eu passei. E pensa num homem difícil que era o meu esposo, irmãos. Faz 9 anos que nós temos juntos. Faz 7 anos que eu lutava, que eu orava, que eu buscava pela vida dele.
mudança da minha vida, as coisas acontecendo, Deus operando os milagres em mim. E ele se posicionou, eu quero conhecer esse Deus. As portas foram se abrindo. E eu cada vez me firmando cada vez mais. Às vezes, a gente endurece o nosso coração para as coisas de Deus. Muitos me questionaram, como é que tu consegue adorar a Deus? Que Deus é esse que tu serve, que te deixou tu passar por um câncer? Eu digo, é o mesmo Deus que me deu a vitória para glorificar. E uma vez a gente para na fé, a gente endurece nosso coração, porque nós não cremos, nós se mexemos de receber nossas bênçãos por questionamento a Deus. Por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Nós não temos que questionar, que tudo que vem do Senhor é para o bem de todos aqueles que creem. Ele é o Senhor, o nosso pastor. A palavra dele diz: nada nos faltará. Quando ele diz nada nos faltará, é nada, irmãos. Em todos os sentidos. Começando lá na libertação do teu filho, do teu marido, do teu pai, da tua mãe, lá naquela porta que está fechada, que tu bate, e ela não se abre. Mas hoje eu digo para vocês, em nome do Senhor Jesus, aquele que procura por uma libertação, aquele que procura por uma cura, aquele que procura por uma porta aberta, hoje Deus está entrando em ação sobre a vida. Em nome de Jesus. Aqui eu trouxe, não sei se vocês querem abrir, lá em Hebreus 10:23, uma palavra que Deus me deu ontem, eu quero compartilhar com vocês. Guardaremos firmemente a fé, a esperança do nosso Senhor. A fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Hebreus 10:23, irmãos. Deus está... É uma promessa do Senhor aqui. Que a fé, a esperança que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Proclamar a fé é muito importante, mas perseverar nela é essencial para quem quer conquistar grandes coisas em Cristo. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mas cabe a nós continuarmos crendo e perseverando no que foi profetizado sobre nós. A fé deve ser exercida além das palavras. Não adianta, irmãos, vocês estão vindo aqui no culto, vocês estão buscando, adorando, ouvindo da palavra, mas se você não praticar, Deus não vai agir. Deus quer nos moldar, Deus quer trabalhar em nós. Que essa palavra venha ser frutífera em nossas vidas, para que você venha lançar sementes lá fora. Falar em nome do Senhor. Nós somos filhos, nós somos servos, nós somos o exército do Senhor. Deus não quer nós só aqui dentro da igreja, Ele quer nós fazendo a obra lá fora. Hoje eu digo para os irmãos que tocaram aqui hoje, vocês são uma bênção. O Senhor quer que vocês se doem mais, que vocês vão lá para a rua tocar, louvar, para ganhar almas para Jesus. É lá que vocês têm que buscar, porque Deus conhece a vida de cada um de vocês, o que vocês precisam. E Ele quer dar mais, colocar mais na mão de cada um de vocês. Santo, 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 tu és, Deus, Senhor Jesus. Neste momento da libertação do povo de Israel, o Senhor fez as promessas dele e se cumpriu. Para vocês verem, né? Que eles ficaram no exército por 40 anos. Poderiam ter chegado na terra prometida, muitos não chegaram, porque por falta de obediência deles. E hoje essa palavra vem trazer para vocês assim, conquistando o impossível. A palavra já diz conquistando o impossível, que não é impossível aos olhos do homem, é possível para Deus. Então que vocês com fé, e se vocês não tiverem fé, não vai acontecer. Mas vocês têm que crer o que Deus tem falado, o que Deus tem colocado nas mãos de vocês. Que vocês saibam administrar, que vocês saibam cuidar, que vocês sabem fazer o ID do Senhor lá fora. É isso que Deus quer de nós. Nós somos servos, nós somos bênçãos aqui dentro da igreja, mas nós temos que ser transparentes lá fora.
para que as pessoas olhem para as nossas vidas e digam, realmente eu quero conhecer o Deus que aquela moça consegue. E eu, irmãos, eu posso dizer para vocês assim, como eu sou cabeleireira e massoterapeuta lá em São Gabriel, eu evangelizo muita gente no meu trabalho. E muita gente está na igreja hoje, pela questão do meu testemunho de vida. Eu não fui uma pessoa sempre assim. Eu também fui do mundo. Eu não nasci num lar cristão. E eu passo por dizer, quando tu vive num lar cristão, tu conhece a palavra desde pequenininho. Eu não. Eu fui escrava do mundo. Então pode ser para vocês que eu passei muita coisa lá fora. Muita coisa lá dentro. Mas quando realmente eu conheci Jesus, eu fui liberto. A primeira vez que Jesus me tocou, Ele me alcançou, Ele me tocou para sempre. Em nenhum momento eu me desviei dos caminhos do Senhor. Muitas lutas vieram, muitas coisas se levantaram, muitos amigos eu perdi, família eu perdi. Mas hoje metade da minha família, meu irmão, meu cunhado, minha mãe, meu pai, todos estão comigo dentro da igreja. Pessoas que viraram as costas para mim, irmãos, quando eu me posicionei para me batizar. Por isso que eu digo assim, ó, quando Deus quer, Ele faz a obra. Mas depende de nós, de cada um de nós. Não vai ser eu que vou te libertar, não vai ser eu que vou ganhar almas. Mas sim, cada um de vocês. Deus tem um projeto para cada um de vocês. A obra vem de vocês. As almas que eu vou ganhar, eu vou ganhar. As almas que Ele tem para ganhar, é Ele que vai ganhar. O que Ele tem para ganhar, é Ele que vai ganhar. O Senhor separou para cada um as suas promessas. Para casa de cada um tem uma promessa. Começa a olhar para dentro de vocês e começar a pedir para Deus, Senhor, mostra-me qual é a tua vontade sobre a minha vida, para que eu possa conquistar aquilo que está impossível diante dos meus olhos. E muitas vezes a gente passa por necessidade, a gente passa fome, às vezes a gente abre o armário e não tem nada. Em vez de funcionar, Deus, pede, Senhor, manda providência, porque eu confio em Ti. Quando menos eu esperava, Ele chegando a providência na casa de vocês. Esse é o Deus que eu sirvo, irmãos. Eu falo assim para vocês porque eu vivo isso. Deus nunca me deixou faltar para 7 anos na minha vida, que nunca me deixou faltar nada. Deus supre todas as minhas necessidades. Mas a gente tem que viver debaixo de uma obediência. A gente tem que se permitir deixar Deus tocar em nosso coração e fazer morada. Eu pude sentir a presença do Espírito Santo através dos irmãos tocando aqui, ó. Deus tem uma palavra para cada um, uma vitória para cada um. Muitas vezes é nós que fugimos daquilo que Deus tem para nós. Às vezes tu está caminhando dentro dos caminhos do Senhor, e quando tu está chegando perto da tua conquista, de conseguir aquilo que tu tem buscado, ai Senhor, eu estou cansado, não vou mais. Não vou no culto hoje porque eu estou cansada, estou fatigada, trabalhei demais. Ou, vou visitar um fulano hoje, e deixa de vir no culto, irmãos. É naquele dia que tu deixou de vir, tu pode ter conquistado a tua vitória. Priorize o Senhor na vida de vocês. Não deixe o Senhor de lado. A palavra já diz, se colocar o Senhor à frente de tudo, as outras coisas Ele acrescentará na vida de cada um. Não adianta vocês querem colocar nas mãos de Deus e toda hora ficar, Senhor, que hora vai vir? Não, está demorando. Não, é o tempo de Deus. Porque Ele tem que colocar uma coisa nas mãos de vocês que não está no momento certo, vocês vão perder logo a frente. Deus prepara cada momento para a vida de cada um. Irmãos, eu também tenho o testemunho da minha mãe, que teve um aneurisma em 2019 para 2020. Rompeu 3 veias na cabeça dela. Os médicos diziam que ela não ia sair, não ia viver. Não sei se você sabe o que é o aneurisma. Ela ficou 20 dias com dreno na cabeça. O certo era para ter feito uma cirurgia na mesma hora de urgência. Só que como os médicos disseram que ela não ia sobreviver mesmo fazendo a cirurgia, ainda levaram 20 dias com ela, com dreno na cabeça, ela botando sangue. Para a honra e glória do Senhor, a minha mãe em nenhum momento perdeu o sentido, nenhum momento esqueceu de nós. Vocês sabem que qualquer AVC, qualquer coisa que tem na cabeça hoje em dia, a pessoa fica esquecida, a mãe 20 dias, nós entramos na UTI. E a mãe olhava e dizia, mãe, a senhora me conhece? Sim, pai, com mais de
Eu disse, se Deus trouxe ela aqui, porque a Vitória vai dar. E os médicos levaram ela para a cirurgia, ela ficou 8 horas dentro de volta fazendo cirurgia e colocaram uma rolinha na cabeça dela, numa válvula. O médico disse que se surpreendeu. Ele disse assim, durante toda a medicina que eu sigo, eu nunca vi um caso desses. E um aneurisma é difícil de uma pessoa viver quando rompe. O dela rompeu 3. E ela está viva. Eu me ajoelhei diante do médico e louvei o nome do Senhor, porque eu disse, a mão do Senhor estava sobre ela. E hoje, Deus vai dar uma promessa para ela, ela vai testemunhar sobre a vida dela. Passando dali, foram 2 meses de hospital, aquilo vai, aquilo vem, foi para casa, o médico também não vai andar. Como assim não vai andar? Ela perdeu todos os movimentos, devido à válvula, ela não vai conseguir mais andar. Ela vai ficar vegetando em cima de uma cama. Eu disse, não, eu não aceito. Porque eu creio que Deus tem uma promessa para ela e para a casa dela. E ela tem que viver as coisas que Deus ainda tem para dar para ela. Minha mãe com 65 anos, irmãos. E quando ela foi para casa, eu me levei para minha casa, para cuidar dela. Mesmo ela não conhecendo Jesus, irmãos. Eu disse assim, olha a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. O Senhor pegou, eu orava, passava óleo ungido sobre as pernas da minha mãe. Pedia para que Deus restituísse a saúde dela, mas que não fosse por metade, mas por completo. Para que a obra fosse completa e o testemunho fosse completo. 4 meses, irmã, minha mãe em cima de uma cama. E certo dia minha mãe disse assim, quero levantar. Eu disse, como assim, mãe? Não, eu quero levantar, porque hoje eu aceitei Jesus. E Ele vai me dar força que eu vou sair desta cama. E eu comecei a chorar louvando o nome do Senhor, mas ao mesmo tempo com medo. Ela nunca tinha feito fisioterapia, nunca tinha feito nada. Eu digo, imagina, quase 8 meses em cima de uma cama, a pessoa fica fragilizada. Mas eu na fé, eu digo, Senhor, se o Senhor colocou no coração para ela levantar, ela vai levantar. Em nome do Senhor Jesus. Peguei o computador, desci ela da cama, que era hospitalar, né? E aos pouquinhos ela foi dando espaço até a sala. Eu louvo o nome do Senhor, vocês não tem noção assim, ó, que cada cena que eu lembro, cada passo que ela dava, ela dizia, glória a Deus, me leva, Senhor, glória, Senhor, fortalece, Senhor. Para vocês verem que Deus faz essa obra quando nós temos fé em Deus. Então não digas assim, ó, eu não vou conseguir mais, eu não vou enxergar mais, eu não vou trabalhar mais por causa de uma doença. Não, Deus cura. Cura se você ter fé, se você confiar. Se você for olhar um currículo, ora para Deus, apresenta, Senhor, eu coloco esse currículo nas tuas mãos, Senhor. Abre a porta que eu estou precisando, o Senhor conhece as minhas necessidades. Eu não conheço, mas Deus conhece o coração e a vida de cada um aqui. E em nome do Senhor Jesus, muitas vidas vão ser restauradas aqui neste lugar, as portas vão ser abertas. Quem está precisando de uma cura, Deus vai dar hoje. Em nome do Senhor Jesus. Ai, irmãos, tantas coisas que Deus fez na minha vida. Mas assim, aqui quando eu me vi diante dessa palavra, quando mexeu muito comigo, assim, o mar se abriu. Irmãos, olha os homens finalizados. Você pode chegar lá e dizer assim, abre mar para me passar. Não vai abrir. Mas a fé naquele povo, Deus já fez aquela vida de não esquecer. E Ele é um Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus do impossível. Todos nós que cremos nas suas promessas, no seu agir, Deus vem fazer a obra. Amém, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Glória ao Senhor.